No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez boa tarde. Estamos de volta com mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. A partir de agora você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir hoje na voz da cantora Raquel Silva, Seu Nome é Já. Esta canção o irmão Laureano Ramos oferece para seus tios Laudicélia e Vanderlei em Manaus. A senhora Francisca Vieira oferece para Francenildo Vieira na comunidade do Santo Antônio, no Açaizal. Ele está aniversariando hoje. A senhora Sebastiana oferece para sua filha Inalda, na comunidade do Cumaru, que esteve aniversariando ontem. E para você que nos dá o carinho da sua audiência todos os dias, você vai se deleitar hoje com esta linda canção da cantora Raquel Silva, Seu Nome é Já. Canção triunfante. Foi aceso, ele estava lá. Quando a cova foi aberta, ele estava lá. Quando o gigante levantou, ele estava lá. Ele estava lá. Por quê? Porque seu nome é Já. Quando o rei falou, joga no fogo, e os homens sem dó nem piedade a eles lançaram. Na mesma hora aparecia lá o quarto homem, e o rei olhando apavorado falou: quem é este? Que passeia no fogo, andando para lá e para cá? Eu vejo quatro e um bem diferente. Passeia no fogo, aleluia, andando para lá e para cá. Eu vejo quatro e um bem diferente. Por quê? Porque seu nome é Já.
naquela mesma hora o quarto homem chegou. Quando ele pensou que estava ganhando, fornalha acesa e o rei se alegrando, mas naquela mesma hora o quarto homem chegou. Na tua vida, Seu nome é já. na tua alma, Seu nome é já. na tua família, Seu nome é já. na tua casa. Seu nome é já. É Ele, sou Ele, por Ele, sou nele, é dele, com Ele, pra Ele, é nele. Seu nome, Seu nome. seu nome é já. É Ele, sou Ele, pra Ele, com Ele, é nele, quem é Ele. Seu nome é já, seu nome é já. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta terça-feira, às 19 horas, convidamos você e sua família para o culto da família, na nossa congregação da Assembleia de Deus da Serra Oriental, que fica localizado no bairro do Planalto, bem em frente às casas populares. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. De Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, meus irmãos amados e amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. Hoje nós vamos falar sobre o tema Deus está no controle de tudo. E nós vamos tomar por base o que está escrito lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26, a partir do versículo 6. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul no arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse.
nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Pois não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora, onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor se tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Amém. Meus irmãos amados, meus caríssimos amigos, estamos diante de um texto bíblico onde está narrado o que aconteceu naquele tempo, entre 1000 e 1050 antes de Cristo, porque Davi assumiu o reinado de Israel por volta de 1010 antes de Cristo. E durante todo o reinado de Saul, ele perseguiu a Davi, principalmente porque ele ficou sabendo que o profeta Samuel havia ungido Davi como rei. E aí acendeu a ira sobre Saul. Então Saul dali para frente fez de tudo para matar Davi. Então este texto, meu prezado amigo, ele está na Bíblia para o nosso aprendizado. Primeiro,
Quando alguém é ungido por Deus, não adianta se levantar contra ele. Quem se levantar vai pagar o preço. Está aqui o exemplo. Leia a história de Saul e você vai ver que o final dele foi trágico. Ele mesmo se suicidou, lançando-se sobre a sua própria lança, sua própria espada no Monte Gilboa. Quando ele percebeu que ia ser ferido pelos filisteus, ele mesmo se matou. Que tristeza! Então esta narrativa bíblica nos ensina. E é bom que a gente coloque em prática, que a gente aprenda, que a gente preste atenção naquelas pessoas que Deus escolhe na terra para fazer algo para ele. Foi o caso de Davi. Saul havia pecado contra Deus, havia desobedecido a Deus. E Deus então revelou ao profeta Samuel que ele fosse à casa de Jessé, pai de Davi, e lá ele iria ungir o rei de Israel. O profeta Samuel obedeceu a Deus, ungiu a Davi como sucessor de Saul. Só que Saul ainda estava vivo. Davi, mesmo ungido, mesmo sabendo que ele já era ungido de Deus, mas em momento algum ele passou na frente do Senhor. É outro aprendizado. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Há inclusive até um certo hino de uma cantora evangélica que ela canta que é preciso esperar no tempo de Deus. Sofia Cardoso é o nome da cantora evangélica. Então Davi, mesmo sabendo que sobre ele pairava a unção de Deus, a unção de rei, mas ele não teve aquela usura pelo poder, aquela ambição pelo poder que infelizmente o que a gente vê hoje no nosso país são pessoas se matando, as pessoas usando todos os meios possíveis para destruir alguém, para ficar no lugar dele ou dela. É impressionante o que está acontecendo hoje, inclusive em nosso país, com relação ao presidente da República. A gente vê, está aí escancarada para todo mundo ver. Uma grande perseguição, inclusive pela própria mídia desse país. A história está apenas se repetindo. Davi foi ungido por Deus. E ele teve duas grandes oportunidades de matar Saul se ele quisesse. Você pode ler depois do capítulo 24, que lá na caverna de Adulão, Deus entregou, Davi estava sendo testado naquele momento. Entregou Saul em sua mão. Davi foi sorrateiramente, cortou a ponta do manto de Saul. E depois, quando Saul saiu da caverna, Davi gritou atrás dele e disse: ó meu Senhor, Deus lhe entregou nas minhas mãos, mas está aqui, olha, eu cortei a ponta do seu manto. E se eu tivesse a intenção de lhe matar, assim como eu cortei a ponta do seu manto, eu teria lhe matado. Leia o capítulo 24 deste primeiro livro de Samuel, que você vai tomar conhecimento dos detalhes desta história. E agora aqui no capítulo 26 a história se repete. Claro, num outro lugar, em um outro momento. E o que eu acho impressionante é que Deus permitiu, ele estava cercado por 3.000 homens, Saul estava acompanhado.
Localiza aí para mim, missionária, no texto, apenas o versículo que fala que eles tiveram um sono da parte de Deus. Um sono, Deus permitiu que eles tivessem um sono tão profundo, ao ponto de Davi entrar, arrancar a lança que estava enterrada na cabeceira de Saul, e aí a bilha da água. Davi levou e lá de cima do monte ele passou a gritar. Então, por 2 vezes Davi teve chance de tirar a vida de Saul. Mas aí ele se lembrou. Versículo 12, pastor. Leia, por favor. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Um sono do Senhor. Me chama a atenção este detalhe, amigo. Vejam como Deus está no controle de tudo, no comando de tudo. Deus, ele interfere até no sono dos homens. E ele fez isso para mostrar a Saul e a nós que quem manda no universo é Ele. Ele que está no comando, no controle de tudo. É impressionante este nosso Deus. Então este fato está narrado na Bíblia exatamente para que nós até passemos a crer mais neste Deus criador dos céus e da terra. Estamos vivendo em um período difícil na face da Terra, no planeta Terra, uma pandemia que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o planeta. Os reis, os presidentes, os comandantes, os bilionários não sabem mais o que fazer. É vacina para cá, é vacina para lá, e cada dia aparece uma cepa diferente. Não é assim que está acontecendo? Pois é. Mas eu quero nesta tarde deixar uma palavra de segurança para você. Que palavra é esta, pastor? A palavra é esta. Escute. Deus está no comando de tudo. Só vai morrer desta pandemia aqueles que Deus quiser, porque Ele é quem tem a chave da vida e da morte. É Ele que dá a vida e que tira a vida e pronto. Então fique tranquilo, meu irmãozinho. Não entre em pânico. Não fique apavorado. O Deus que poupou a vida de Davi é o mesmo Deus que está poupando a sua vida, que está poupando a minha vida e que vai poupar a vida de todos nós. Você sabe por que Deus poupou a vida de Davi? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele já era o rei de Israel, de fato. Ainda não era de direito, porque ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Ele sabia. Ele conhecia a palavra. Então, nesta tarde, desta terça-feira, Deus está falando com todos nós. Vamos confiar nele. Vamos depositar no Senhor a nossa confiança, conforme está escrito lá no Salmo 40. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos confiar nele. Ele está no comando de tudo, no controle de tudo. Não se preocupe. Faça a sua parte. No programa de ontem eu falei sobre isso. Faça a sua parte. Evite aglomerações. Se você tem um trabalho, vá trabalhar. Se você precisa sair de casa para estudar, vá estudar. Mas tente aglomerações. Obedeça às instruções das autoridades sanitárias. Faça a sua parte. Davi, ele fazia parte dele.
Mesmo ele sendo ungido de Deus, ele teve que fugir, inclusive, para um outro país, para Gate. Foi lá se apresentar para um rei chamado Aques, filisteu, inimigo de Israel. Mas por que ele agiu daquela forma? Para fugir do inimigo. Ele estava fazendo a parte dele. Então, a orientação de Deus, para mim e para você, é que nós façamos a nossa parte. No caso, como foi que Deus fez aqui? Para provar que ele estava com Davi? Permitiu que os homens dormissem profundamente. Então, Deus está no controle de tudo. E ele vai esconder você. Ele vai tornar você invisível destes vírus, deste coronavírus. Não importa se há cepa 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Deus está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar. Eu quero orar por você. Se lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se você quiser ser protegido pela sombra do Onipotente, passe a partir de hoje a fazer parte do povo de Deus na terra. Aí você vai ter aquela proteção especial como tinha Davi. Ore comigo agora. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e receba a sua bênção, a sua vitória. Soberano Deus, eterno Criador do universo, grande Deus de Davi, Pai, eu preguei a mensagem que eu recebi de Ti por meio desse texto. Os nossos amigos ouviram e alguns estão tomando decisões, aquela decisão de Te servir, de Te seguir, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por estas pessoas eu Te peço, perdoa-lhes, registra os seus nomes no livro da vida, que todas elas perseverem neste caminho até Jesus voltar. Pai, muito obrigado. Também entrego nas Tuas mãos as pessoas que estão adoentadas, as pessoas que foram atingidas pelo coronavírus, que todas, onde quer que elas estejam, recebam agora o toque do Teu amor, do Teu poder, e sejam curadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do programa Vida Triunfante. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Amanhã, presbítero Elisandro, diaconisa Kátia estarão com vocês pelas ondas da Mirante FM com mais um programa Vida Triunfante. Os meus agradecimentos à missionária Sara Freitas, ao presbítero Elisandro, que me ajudaram a produzir este programa. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei Eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde!